Bom dia, boa tarde, boa noite a todos do Projeto Feynman. Nós já entendemos toda a situação da Inglaterra naquela época, uma situação conturbada em que a gente se pergunta como o poder, como a autoridade, o soberano pode ser legitimado em um período em que você tem uma monarquia prevalente, aí você tira a monarquia, entra Oliver Cromwell no poder, ele fecha o parlamento de novo, arrancam a cabeça do rei e depois essa monarquia volta ao poder. Como é que a gente tem a autoridade, de uma forma legítima e que garanta a paz? E é essa paz que nós vamos falar um pouco mais hoje. Então, no último vídeo nós falamos um pouco mais sobre o tal do estado de natureza, um estado em que as pessoas vivem em uma constante guerra, em uma insegurança, em um medo enorme, uma vez que não há uma ordem social garantida pela autoridade, garantida pelas instituições vigentes, que no caso é o Estado. Então, nesse cenário, nesse contexto como um todo, nós vimos que as pessoas elas decidem se unir, e conceder o seu poder, palavra muito importante, a um governante, ao soberano, uma vez que não é possível obter a paz no estado de natureza. E está aí a grande formação do Estado na visão de Hobbes. E assim se concretiza a função do governante também. A partir do momento em que a sociedade, como todo, os indivíduos de forma individual, eles abdicam das suas liberdades, de forma que eles concedem o poder, concedem um pouco do que eles têm ao governante, ao soberano, eles ganham o direito a duas coisas, o direito à vida e o direito à paz. Então são justamente esses dois conceitos que baseiam o Estado, o Estado previsto por Thomas Hobbes e que, de certa forma, vai caminhar para a monarquia absolutista. Mas então vamos lá. A partir do momento em que a gente cede todo o nosso poder a uma pessoa que vai garantir a ordem, a paz e o direito à vida, Thomas Hobbes acredita que as pessoas elas devem uma obediência incondicional a esse indivíduo, a esse soberano ou a essa assembleia que detém o poder. Qual é o grande motivo dessa história? O grande motivo dessa história é o seguinte: a partir do momento que você cede o poder ao soberano, você não pode mais tentar mudar a forma como ele está sendo exercido. Justamente pelo fato de que no início da história inteira que nós contamos sobre o estado de natureza, as pessoas elas assinam um contrato. O que é essa história de contrato? A história do contrato é a forma como Hobbes encontra de legitimar o poder do monarca absolutista. A partir do momento em que todo mundo no estado de natureza vivia de uma forma completamente insegura e com medo, eles assinam um pacto social, que é justamente aquilo que define o contratualismo, de forma que, a partir de agora, eles não podem mais voltar atrás desse pacto, uma vez que o seu direito à vida e o direito à paz deles estão sendo garantidos. Como o seu direito à vida e o direito à paz estão sendo garantidos, agora você tem que deixar o monarca, aquele que detém a posição do soberano, realizar as decisões mais importantes do Estado. E é aí que a gente vai poder legitimar a monarquia absolutista, por meio do pacto social. Então, é justamente nesse cenário de um pacto social assinado para a gente sair do estado de natureza que o Thomas Hobbes ele vai deixar que o monarca absolutista ele possa reger a vida das pessoas da forma como ele quiser. Então, por exemplo, se ele quiser que determinada religião não seja mais professada, acabou. Se ele quiser adotar determinadas medidas como pena de morte contra opositores, ok? Se ele quiser simplesmente acabar de uma forma para outra com determinado conteúdo que é estudado nas universidades, ok? Qual é a única coisa que o monarca absolutista tem que garantir? E aí está o grande seu dever: direito à vida e o direito à paz. Então, a legitimação do poder, da autoridade, do soberano, ela vem por meio do pacto social. E aí que está a conclusão dessa história, dessa historinha, que o Thomas Hobbes conta sobre um estado de natureza.
É aí que ele gostaria de chegar. Agora que você entendeu o pacto social, o que é essa história inteira, acompanhe a próxima aula para a gente concluir, fechar Thomas Hobbes no que ele vai definir, né, como os principais conceitos da ciência política moderna. Um abraço, tudo de bom para vocês.